Oi, eu sou Renato Bender, a minha área de atuação é a medicina da dor e hoje estamos aqui para falar da termografia, uma ferramenta que nós já usamos no diagnóstico e nos nossos procedimentos de tratamento de dor, e hoje vamos falar de inovação. Essa ferramenta está sendo usada para o auxílio desta pandemia e temos convidados hoje o Dr. Marcos Brioski e o Dr. Davi Guzmão para nos esclarecer e nos mostrar como é que está essas inovações com a termografia. Boa Olá, noite. tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Maravilha. Eu vou deixar a pergunta primeira aí para o Dr. Renato Bender, para o Brioski, que a gente compartilha de uma dúvida em comum, né? E aí o Renato já pode perguntar aí sobre a termografia no aspecto, acho que da nova maneira como está sendo usada, né, Renato? Exato. Nós temos muito interesse em ver como está sendo utilizado esse novo software, essa nova utilidade da termografia no combate aí, como o Davi já falou, do Covid-19, usando inteligência artificial e toda essa inovação que o Marcos está lançando aí para nós. Obrigado pelo convite. A gente está aí numa guerra, né? E você sabe que numa guerra tem dois lados, né? Os que vivem e os que morrem. A gente está escolhendo o lado dos que vivem, né? E para isso a ciência no mundo inteiro tá a mil, né? Novas ideias estão surgindo e é sempre assim. As guerras elas trazem esse estímulo de inovação para que as pessoas se mobilizem para essa questão da sobrevivência, né? E da minha parte, eu tenho participado de um grupo de pesquisa e já participado também de um lançamento que é um rastreamento inteligente por meio da termografia. A termografia, como o próprio nome diz, é uma imagem térmica, a imagem do calor. Então, é de se imaginar que ela possa ser usada para rastreamento da febre, que é um dos sintomas principais aí do Covid, né? A febre, a tosse, mas a febre está sempre presente. E a febre, do ponto de vista clínico, é quando a gente vai lá, pega o termômetro, mede 37,8 graus. Puxa, essa pessoa está com febre, está mal, assim por diante. Só que com a tecnologia da termografia, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu consigo fazer uma detecção de uma forma muito mais inteligente através da imagem térmica. Então, eu estou todo azul aqui, porque na escala mostra que azul é uma faixa de temperatura dentro do normal, né? Eu vou simular um pouquinho aqui uma situação de febre. Até para explicar para o pessoal, Brios, que isso aí é uma imagem em tempo real que você está fazendo agora. Eu estou fazendo em mim aqui. Agora, nesse momento, em tempo real. Eu estou fazendo em mim aqui, né? Estou sendo filmado pelo sensor, chama-se Feverify, e tudo que está em azul está numa faixa de temperatura normal. Então, essa é a minha face normal, e ele consegue identificar quando a pessoa está entrando no estado febril, e até mesmo antes dela chegar naquele valor que eu falei para vocês, do 37,8, que aí já é uma fase que já é mais avançada, acontece lá no quinto dia. Então, imagine, são 5 dias que a pessoa está lá infectada, contaminando outras, que a gente chama de pré-sintomático, ela está evoluindo ainda para um quadro clínico, e nessa janela, ela pode estar contaminando outras pessoas. Então, com o uso da termografia inteligente, a gente consegue identificar esse tipo de padrão que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, ele já está me alertando lá. Né? Isso aqui seria a simulação de um estado de febre. Né? Então, ele vai diferenciar o que é a febre do estado normal. Então, são duas situações bem diferentes que o sensor vai identificar, muito até antes de chegar no 37,8. E com isso a gente consegue avaliar as pessoas pré-sintomáticas e passar uma segurança maior nas clínicas que já estão usando isso nas suas entradas, nos hospitais e agora também nas empresas, que muita gente está voltando a trabalhar em setores que não pode parar, né? Então imagina as fábricas de máscaras, de protetores para os médicos, assim, essas empresas não podem parar de jeito nenhum. Então elas precisam de um sistema desse que filma o calor do corpo e consegue fazer um rastreamento. Isso tudo é uma coisa que a gente já usava aí na área médica, né? Para o estudo da dor. Show, muito, muito interessante. Eu queria aproveitar para perguntar uma dúvida, assim, Brioski.
qual seria a vantagem em relação a esse método e aquelas pistolinhas ali que os chineses, a gente viu eles às vezes pistolando na testa das pessoas, né? Sim. Então, veja, todas as medidas de contenção, elas são úteis de uma forma ou de outra. Umas são mais eficazes, outras menos. Quando a gente está usando aquela pistolinha, eu estou falando daquela febre do 37,8, que já é uma febre mais avançada. E a pessoa passando desse valor, muitas pessoas já ficam prostradas, né? Elas não conseguem sair de casa, já começam a sentir mal, etc., entra na sudorese. Então, elas têm uma efetividade até um certo ponto. Elas devem ser usadas, mas elas não são tão sensíveis quanto o método que eu mostrei para você. E aí a gente estaria com um controle um pouco mais organizado, mais efetivo, porque a pessoa, a partir do momento que ela se infecta, ela entra num estado inflamatório. Então, ela produz interleucinas corporais, e isso faz com que mude a irrigação da face. E o sensor é tão sensível que ele consegue perceber aquilo por uma inteligência artificial e dizer assim, puxa, o Guzmão aqui não está com uma face de uma pessoa normal. Então, ele entra numa categoria que a gente chama suspeito. Aí a gente vai investigar, por que será que o Guzmão está assim? Ah, porque ele está com febre por causa do Covid, ou pode ser uma amidalite, pode ser uma outra situação clínica. Então, ele não é diagnóstico, mas ele serve para triagem em massa. A gente está usando isso aqui para pessoas que, imagine, uma empresa que está entrando 1.000 funcionários num período só. Como é que eu vou avaliar com a pistolinha ou clinicamente, né? Não é possível. Em geral, quanto tempo é necessário para aquisição? A pessoa simplesmente ela meio que passa na câmera. Um segundo, olhou. Um segundo na frente da câmera. Olhou, ele já classifica. Então é muito mais eficaz do que ficar ali segurando e até se expondo de uma certa maneira, né? Claro, porque até ela fica uma distância, né? Fica a distância, fica uma forma uma boa distância, bem, né? Bem higiênica, tal, não tem contato nenhum, acho né? que Não tem radiação. Um screening bem precoce para grandes populações. Sim, sim. E essa mesma tecnologia, na verdade, a gente já está usando ela faz tempo, já faz mais de 20 anos, né? E especialmente na área de dor, que é a área que vocês trabalham. E a gente faz também uma análise das alterações baseadas num perfil de temperatura. Então, a gente consegue, de uma forma objetiva ou subjetiva, avaliar se aquilo lá é um padrão de uma determinada doença ou de outra, ou padrão normal. E agora está sendo usado para febre também. Legal. E essa ferramenta já tem alguma empresa que tu saiba, Brioski, aí no Brasil, que está utilizando esse tipo de triagem? Tem várias empresas aí do ABC, de São Bernardo, tem empresas da Bahia, aí até mesmo em Porto Alegre, próximo a Porto Alegre já tem várias. Então, cada dia está aumentando muito os locais que estão procurando se proteger. E está tendo uma mudança muito interessante, né? Começou de uma situação de... Primeiro, a gente achou que ia acontecer alguma coisa nos aeroportos, acabou não acontecendo muito bem, né, por questões governamentais. E aí a iniciativa corporativa tomou essa frente, preocupado com os funcionários deles, e já começaram a implantar em vários pontos. E agora começou vários hospitais, clínicas também nessa preocupação, para que as pessoas possam voltar a ser atendidas de uma forma, as que precisam realmente, né? Que não tem como ficar em casa, ou tem que tomar uma avaliação clínica, e num local ou no hospital que traga uma segurança maior. E daqui a pouco a gente já vai estar vendo alguns redes de mercados, shoppings também com esse tipo de tecnologia. Ótimo. E vem para ficar, né, Guzmão? É uma coisa que vem para ficar e a gente vai acabar se acostumando com isso de uma forma normal, assim, depois. Em geral, desculpa te interromper, pode falar. Não, pode passar. Não, é que eu ia perguntar se passando essa fase do Covid, vamos passar, terminou, ela continuaria tendo uma utilidade no screening dentro de empresas, clínicas? Como é a tua visão nisso? Sim, eu acredito que sim, e até depois essa retomada em aeroportos e portos de novo, sabe? E assim como tem na China, mesmo depois, desde o SARS, eles têm usado isso de uma forma rotineira. Então, quando soa um sinal de alerta, como teve no começo, era epidemia, não era pandemia, claro, eles já estavam utilizando, alguns aeroportos longe já estavam começando a acionar isso.
Então é meio cíclico assim, mas sempre vai ter grupos que vão estar usando isso de uma forma mais contínua. E eu acredito que algumas empresas vão continuar depois ainda, né? E talvez os supermercados, acho que não, mas vai depender muito da necessidade, assim, né? Beleza. E tu comentasse quando estava apresentando para a gente que ela consegue detectar alguns dias antes da febre se tornar clínica sistêmica, né? Mais ou menos Isso. quanto tempo antes se estima que ela consegue detectar? A partir do momento da infecção, você já tem liberação de interleucina, né? Então, qualquer sinal inflamatório, ela já vai começar a dar essa alteração na face. Então, a gente está falando aqui 5 dias antes. Ótimo. A questão é que a gente tem que entender que é um método de triagem. Então, ele vai apitar com a imagem e o médico vai ter que avaliar se vai precisar aprofundar, se vai precisar fazer um PCR, um exame imunológico específico, aí vai dar avaliação clínica, né? Pode apitar e ser só uma situação não importante, assim, não, né? A pessoa está com um tipo de infecção, uma coisa mais leve. Beleza. Tem mais alguma dúvida dessa área, Renato? Não, acho que foi bem esclarecedor. Acho que foi Vamos passar para a ótimo. pergunta da parte da ferramenta na intervenção e no diagnóstico diferencial. Acho que é interessante. Eu vou deixar o vídeo de vocês dois aqui, porque minha filha está querendo tirar uma dúvida aqui. Tá? Vai estar o de vocês dois na tela aí. Tá ótimo. Marcos, nós temos, na maioria das vezes, em medicina da dor, casos complexos e casos que nós temos dúvida, mesmo com as ferramentas de clínicas e com as ferramentas de exames tradicionais, de que parte, vamos dizer assim, numa situação complexa, se é mais musculoesquelética, dentro dessa área, se é mais miofacial, se é mais neuropática. Todos os componentes estão presentes nesses casos complexos, mas qual é o mais importante? Qual nós devemos atacar primeiro? A termografia nos ajuda nisso? Sim, Bender. Né? A questão, como você tem observado na tua prática clínica também, né? Ela vai ajudar no mapeamento de padrões de imagem que vão dizer qual que é o caminho melhor para o tratamento, né? É tipo um GPS da dor, né? Você põe lá e quer saber para onde que eu vou mais. Tem uma característica mais inflamatória, ou mais de miofacial muscular, ou mais de uma lesão de nervo. E aí a gente consegue documentar isso. Até posso mostrar aqui, Bender. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Opa. Acho que agora está aparecendo para vocês, né? Tá. Então, aqui é um exemplo de uma imagem térmica. A pessoa está com o braço elevado e ela tem uma dor, uma cervicobraquialgia, que é uma dor cervical que irradia para os braços. Então, nessa imagem aqui, a gente vai encontrar na imagem, as áreas mais vermelhas são as áreas que têm mais atividade vascular, principalmente essa área em branco aqui, que são as áreas que têm uma atividade acima do normal. Então, já é um padrão de inflamação, no caso, inflamação neurogênica. Eu ajustei um pouquinho a escala e a gente vai ver um ponto aqui, isolado nessa região cervical, que é um ponto gatilho, é um ponto muscular, aqui vai aparecer na imagem, é um ponto gatilho, é uma contração anormal e que corresponde a uma dor nociceptiva. Então, só com essa imagem, eu já consigo delimitar melhor um plano de ação localizado aqui, e definir que essa situação é local. Só que nesse mesmo exemplo, a gente vai ter uma outra situação, que é isso aqui nas mãos. Olha só, eu parei a imagem, você vai ver que as cores das mãos estão diferentes. Tá? Então, isso significa que existe uma circulação aumentada numa mão e na outra está diminuída. E isso aqui já não é mais um ponto, é uma região, é regional. Então, quando é regional, a gente está dentro de uma característica neuropática, a neuropatia. Então, quando fala em neuropatia, uma alteração radicular, ela pega todo o segmento e ela fica uma imagem completa. Então, é um território que a gente chama da raiz C7. Entre essas duas vértebras, C6 e C7,
você tem a raiz C7, ela irriga esse território aqui. Então, eu tenho uma situação aqui de uma dor nociceptiva, localizada pela alteração muscular, misturada com uma alteração da raiz. E quem tem dor crônica, e quem trata a dor crônica, sabe que 80%, 90% dos casos, até mais, a gente tem uma situação que a gente chama de dor mista, que são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E isso dá um nó na cabeça do paciente, do médico, porque assim, para onde que eu vou? Eu vou para o ponto, eu vou... O que a pessoa tem, né? É a dor nociceptiva ou a dor radicular? E aí a termo, ela esclarecia, ela deixa mais claro e documenta as duas, pode documentar as duas alterações num único exame. Porque aqui a gente teria uma alteração que talvez você pudesse identificar com ultrassom, além da avaliação clínica, né, com ultrassom, e aqui uma situação que você identificaria só com eletroneuro ou possivelmente com uma ressonância magnética, mostrando uma compressão de raiz. E aqui num único exame, que é o termográfico, você consegue matar a charada aqui, evitando dois tipos de exames. Tá? Evitando, se for preciso, né, pode fazer, mas é isso que a num gente único exame tem você tem as duas informações. Encontrado na prática clínica. Essas dores complexas, como é um exame funcional, nos leva aonde atacar primeiro. Vamos atacar a miofascial? Vamos fazer um determinado procedimento, seja lá o que for, e nós vamos ter a possibilidade de repetir essa termografia, porque é um exame que não leva radiação, não tem problema nenhum, várias vezes no decorrer do tratamento e vendo como vai a evolução. Desativou aquele gatilho, melhorou 70% a 80%, ali era o principal e nós matamos a charada. Não, vamos atacar a radiculopatia, mas nós vamos conseguindo fazer uma evolução desse tratamento com exames seriados e o paciente também consegue enxergar esse resultado. A gente mostra, mas é ali mesmo. Então, realmente, na prática clínica, está sendo um exame de grande valia no auxílio. Você vê, né, Bender, nas duas situações, tanto daquele caso da febre e tal, quanto esse da dor, são duas situações que a gente não consegue enxergar. Eu não consigo imaginar que uma pessoa ali possa estar infectada e transmitindo a doença. É a mesma coisa aqui, ó. Eu não consigo imaginar que a pessoa tem um ponto de dor e que tem uma dor irradiada, uma vez que eu, por exemplo, tenha feito um outro exame que mostrou normal. Pô, mas ele já fez uma ressonância, está normal. Fez eletro, está normal. Que dor é essa que está acontecendo? Isso complica mais ainda a situação médica e traz todo um estresse psicológico para o paciente, cria uma confusão, um problema dentro da empresa onde ele trabalha, porque ninguém acredita, daqui a pouco uma situação familiar. Puxa, está lá tratando e nunca resolve o que está acontecendo. Então chega um momento que a documentação por imagem ela é fundamental para botar um pingo no i, tipo assim, olha, existe uma alteração aqui, agora existe uma alteração neuropática e isso vai dar um caminho para que o médico possa tratar. E o paciente sai daquela categoria de dor intratável, né, Guzmão? Eu já fiz de tudo e não sei o que está acontecendo, mas espera aí. Vamos ver, vamos fazer um diagnóstico, vamos começar aqui, ó. Vamos ver na termografia. Você já fez uma termografia? Não, vamos documentar, vamos ver o que está acontecendo. E aí sim, porque para tratar o ponto gatilho ou para tratar alteração radicular, existem vários caminhos, várias maneiras, vários medicamentos, várias técnicas locais e fisioterapia, etc. Mas a questão é aonde que está e como que isso está evoluindo também ao longo do tempo. E a termografia permite isso de uma forma não invasiva, sem contraste, sem radiação. Ótimo. Eu vou aproveitar um gancho que tu falou durante que tu estava mostrando as imagens, tá? Porque, assim, o pesadelo de todo cirurgião do quadril é a dor lateral do quadril, tá? Que popularmente é dita de bursite trocantérica. Popularmente, né, tudo é colocado num saco de gato e é chamado de bursite trocantérica. Aí a minha pergunta para ti, Brioski, seria o seguinte: com o auxílio da termografia, a gente consegue diferenciar o que é uma dor músculo-tendínea decorrente de uma tendinite, peritendinite, bursite ou até uma tendinose e consegue diferenciar de um componente neuropático da lombar nesse tipo de paciente?
Sim, consegue de uma forma bem objetiva. E às vezes os colegas me ligam, perguntam, pô, mas tem certeza, Brioski, que não era a bursite e que era alteração de L4, da raiz L4? Eu tenho certeza, vai lá, reavalia, está lá na imagem, ele mostra que é um caminho, não é um ponto, não tem nada de inflamação, não tem nada de bursite trocantérica ali que chame atenção e que é o caminho de raiz. Ou tem as situações, olha, doutor Davi, realmente tem a bursite, mas tem um componente neuropático aqui, e a gente sabe que esse componente neuropático não pode ser deixado de lado. Por mais que o ultrassom mostrou ali a bursite, existe uma alteração neuropática misturada com isso. Aí vem a dor mista, que fica aquela confusão toda. Ou a dor referida também, né? Que pode estar misturado nisso. Então, a termografia ela vai muito bem para o esclarecimento da dor crônica, da documentação da dor mista, e para mostrar para o paciente que tem uma esperança, que tem um caminho para ser seguido, e às vezes, muitas vezes, que nem foi tentado ainda. E não foi tentado por quê? Não, porque eu já fiz um exame de eletroneuro, deu normal. Eu já fiz uma ressonância na coluna, deu normal. Tudo bem, o fato do exame dar normal não significa que você não tem aquela alteração. Só significa que para aquele exame, ele não foi sensível o suficiente para mostrar um quadro. E se apareceu na termografia e não apareceu numa ressonância, ótimo, que bom, estamos numa fase que não é cirúrgica, não mostra uma compressão radicular, por exemplo, cirúrgica, importante, mas que merece um tratamento como uma dor neuropática. Né? Então, esses esclarecimentos que a termografia vem ajudar. Porque a gente, na clínica, a gente vê isso, né? Às vezes o nosso dia a dia. É o dia a dia. Às vezes o paciente ele não tem uma alteração morfológica, né? Ou seja, não tem claramente uma raiz sendo esmagada no exame, não tem uma alteração grosseira na eletroneuro, mas a termografia consegue captar antes do que uma eletroneuro essas alterações. Por que essa precocidade da termografia em relação à eletroneuro, Brioski? É porque ela consegue trabalhar com o sistema autonômico, o sistema neurovegetativo. Então, quando você tem uma lesão de um nervo, a primeira fibra nervosa é a fibra mais fina que tem. E essa fibra fina, não mielinizada, mais fininha, ela que controla a temperatura da pele. Então, se ela tiver uma lesão na raiz, a primeira alteração que vai ter é a mudança da temperatura da pele. Só que essa mudança, a gente não consegue perceber se está quente, está frio. Por isso que a gente usa um sensor altamente sensível, como esse da febre que vocês viram, que ele já vai perceber e vai mapear e dizer que aquela temperatura está fora do padrão normal, que não é ponto, é toda uma região. Esse que é a tecnologia que a gente usa. Né? Aí, claro, o próximo passo é que a doença vai evoluindo, daqui a pouco vai ter uma compressão, daqui a pouco vai aparecer na ressonância, e daqui a pouco vai estar lá, na eletroneuro, daqui a pouco na ressonância. Só que até chegar nessa fase de alteração anatômica, imagine, pode ser anos o paciente sofrendo com uma dor ali. Né? Eu acho até, para exemplificar bem isso que o Brioski falou, Renato, tem um caso pessoal teu que tu fizeste uma termografia 2 anos atrás ou 3 anos atrás? Foi há uns 2 anos e foi há tinha uma radiculopatia. E aí tu na nunca senti nada na lombar. Não tinha nada, né? E fazia bastante peraltice nas minhas ultramaratonas lá. E agora, faz janeiro, eu tive uma lombocefalgia intensa, com uma hérnia de disco extrusa, e que aí realmente tinha a lesão, né? Mas a termografia já tinha pego muito antes, que eu já tinha alguma alteração. 2 anos antes ela mostrou a alteração, né? Exatamente. E isso é engraçado, porque eu sou confiante, eu falo ali, olha, meu amigo, tem alteração. Pois é, mas eu não estou sentindo essa dor ainda. Tudo bem, vamos observar, vamos cuidar, mas ela vai evoluindo, não tem jeito. O primeiro sinal é o sinal térmico. Eu até botei uma imagem aqui para compartilhar com vocês. Esse aqui é o quadril de lado, e você tem um ponto, aquele mesmo ponto que eu tinha mostrado na região cérvico-escapular, agora do lado do quadril aqui, ó. E aí está em cima da bursa trocantérica. Então aqui sim é um processo inflamatório localizado aqui, ó, processo inflamatório localizado.
né? Vou lá com ultrassom, consigo delimitar isso, né? E a gente usa também imagens tridimensionais para dar uma clareza nessa distribuição térmica, deixar uma coisa bem mais definida, né? E quando eu não tenho ponto e você vê uma área toda fria, cadê o ponto? Sumiu o ponto. Então, peraí, não tem ponto, não tem alteração inflamatória, a gente está frente a uma alteração neuropática. Claro que tem outras imagens, tá? Eu estou aqui uma forma mais didática de passar para vocês. Mas é esse o raciocínio que é bem claramente documentado em cima da imagem térmica. Só que a imagem térmica tem que ter uma boa clínica, uma boa avaliação, tem que ser feito no local adequado, tem que ser feito por profissionais médicos, como vocês estão fazendo, porque é um exame que tem que ser feito no ambiente médico, com uma história médica. Né? Existem outras aplicações em outras áreas, tudo bem, mas quando se fala num diagnóstico para um tratamento médico, tem todo um padrão, uma forma de fazer. Tal. Toda calibração é feita para a área médica, né? Toda calibração do equipamento é diferente, né? Também. Não, eu digo assim, às vezes eu tenho, por exemplo, que se usa no futebol lá. Então, o fisioterapeuta está usando para futebol. Tudo bem, é no ambiente de controle da lesão e tal. Então, às vezes ele está fazendo lá no centro de treinamento. Então, ali não é um diagnóstico médico. Até o próprio local não é específico para isso. Então tem esses nuances, assim, essas diferenças também, que é importante. Assim como o ultrassom tem também, etc. Não, ficou interessante ali porque tu mostrou assim, ó, duas imagens bem claras a diferença, né? Uma era um hotspot ali, um ponto quente bem em cima da área da bursite, né? E o outro era o oposto. Era o oposto. E isso pode acontecer. E às vezes acontece o quê? Você tem o padrão neuropático numa coxa e na outra o processo inflamatório. Então a pessoa tem a dor do quadril, mas são duas situações totalmente diferentes e opostas. E tem de tudo, Guzmão. Pode acontecer de tudo, você sabe, né? Não, com certeza. E nenhum paciente tem a mesma. A bursite não é igual para todo mundo. A mesma doença do livro, ela se comporta de diferentes formas e cada um tem a sua história. Eu acho que o grande mistério aí da dor lateral do quadril grande parte é essa sobreposição de patologias, onde uma delas é mais intensa em termos de sintomas do paciente do que a outra. E justamente isso que, olha só, o Bender é médico, trata a dor, e o exame mostrou lá 2 anos antes aquela alteração. É muito interessante. O que esse caso aí, Brios, que tu colocasse na tela? Isso aqui é legal, olha só, o paciente chega aqui, ele desenha o bonequinho, né? O boneco da dor. Então ele desenha toda a parte lateral do quadril direito. Aí, aqui é um exemplo, ó, quadril direito, quadril esquerdo, ponto. Só que outra coisa que acontece muito também, Bender, Guzmão, é que tem outras áreas que às vezes que o paciente não se queixa. Então ele tem, ó, por exemplo, aqui está diferente a região dos isquiotibiais, que é a coxa posterior. E também aqui, ó, bem na região do ilipsoas, bem na raiz da coxa. Então áreas que às vezes o paciente não se queixa. Aí você vai lá, está tratando focado na bursite trocantérica, e daqui a pouco o paciente vem assim, puxa, doutor, aquilo lá melhorou, mas eu estou com uma dor agora nessa região da coxa, na parte posterior. Então, a termografia ela vai mapeando tudo, o que dói e o que está relacionado com a dor também. E a gente sabe hoje que o bom cara, o especialista em dor, é aquele que trata a dor até de forma mais longe. Então, aquele que vai tratando as partes, vai comendo pela beirada até chegar no ponto principal, que é a dor, né? Tem isso também. Isso é bem importante. E a termo te dá esse caminho para você ir de longe até chegar no ponto principal. Que talvez tenha causado aquela situação, o desequilíbrio aí a parte postural, o esforço físico, tenha e a história de trauma no passado, ou Exato. história recente de atividade física intensa e de forma irregular. E cada um tem a sua história. A planta do pé também pode estar alterada. Então, ela vai mostrando áreas que não são relacionadas à dor, assim, diretamente à dor, mas que são importantes no tratamento da dor. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, puxa, por que eu vou fazer um exame de corpo inteiro se a minha dor é só do quadril? É porque a gente avalia toda a mecânica, tudo, desde a região plantar, a gente vai ver se tem alteração radicular também na parte superior. Se tem na parte superior, cérvico-braquial, a chance de ter lombo sacral também é muito grande. Então, a gente vai relacionando isso aí tudo. Então, você tem uma visão um pouco mais completa do paciente no exame de corpo total, e as pessoas não estão acostumadas com isso, né?
E o paciente ele começa a entender melhor a dor dele, o médico começa a ver a área de onde ele vai atuar e coisas que ele vai estar prevenindo futuramente, coisas que ele vai ter que adaptar no paciente. O seu corpo tem que estar mais adaptado para esse tipo de sobrecarga. E até a questão do ambiente. Olha, o ambiente onde você trabalha, a maneira que você senta, o tipo de escritório que você está, tudo isso pode estar interferindo e resultando nessa imagem anormal aqui. Esse é todo o raciocínio termográfico aí. Por isso que tem uma especialização de termologia, e a termologia é a ciência que estuda isso tudo e tenta ajudar nós médicos a trazer um caminho para o tratamento. Maravilha. Não, ficou muito didático essas imagens aí, ficou muito boa, né, Bender? Ficou ótimo, deu para esclarecer muito. As imagens das aulas aí, dos cursos de especialização aí, que o Bender já passou, já está aí. Terminei agora. Já é especialista também. Parabéns aí, Bender. Muito bom o curso. Aconselho os colegas que querem aprender mais, fazer o pós com Brioski lá na USP. Logo que possível, presencial. Não, mas tá todo mundo se adaptando agora online. É verdade. Né? E eu acho que até as pessoas que estão aprendendo mais a entender online, né? A partir do momento que elas têm que fazer também, né? E eu acho que isso está sendo muito importante. E tudo cai em cima de novas tecnologias. Né? Maravilha. Não, beleza. Acho que ficou bem elucidativo aí para a gente poder até mostrar quando o paciente pergunta, nossa, mas para que esse exame? Por que é importante esse exame? Aí o paciente vai poder assistir esse vídeo e entender, não, realmente, uma dor influencia na outra, uma dor pode ter uma causa mais importante do que a outra e às vezes tem que tratar as duas juntos. Né, Bender? Isso aí a gente passa por muito nessa situação lá na clínica, né? Com certeza, nós vamos começar a conseguir enxergar que o tratamento tem que ser integral. Não adianta tratar aquele pontinho da dor. Tem que tratar toda a estrutura e com esse exame a gente consegue ver bastante o global do paciente. Eu acho e traçar um planejamento, né? Às vezes o paciente, claro, o paciente tem que entender que é um planejamento. Então, vamos ver, claro, vamos procurar tirar a dor, mas também a gente vai procurar evitar a dor de outra forma. Então, vendo se tem uma sobrecarga ou não. Mas existe todo um planejamento para evitar recidiva, para evitar que ele fique pensando, eu só tratei, usei tal tratamento aqui, mas espera aí, como é que a gente vai fazer a manutenção disso a longo prazo, uma prevenção disso? Então, a Termo te dá uma ideia para fazer um planejamento de médio a longo prazo, né? Claro, para tirar a dor o quanto antes do paciente e prevenir isso. Porque o corpo, né, o nosso corpo vai envelhecendo, né? A gente vai tendo as degenerações. Então, aquilo que começou com trauma ali que se caiu, daqui a pouco soma com aquela alteração degenerativa, né? O ganho de peso, e aí começa uma cascata. Então, peraí, vamos ajustar a parte da dor local, beleza. Agora vamos ajustar a parte da postura, beleza. Agora vamos controlar a questão do peso também, né? Porque a gente quer ver o paciente ter uma vida normal. Claro, é um tratamento multidisciplinar. Esse é o foco. Começa primeiro apagando incêndio. Vamos tirar a pessoa da crise. Aí depois vai botar no eixo a pessoa. Não, e também na termo, às vezes você termina o tratamento apagou o incêndio, a gente consegue mostrar, ver, o incêndio apagou, mas olha só como tem coisas aqui para ser trabalhadas. Se não trabalhar nisso, pode recidivar. Então, aquelas medidas de cuidados posturais ou exercícios que a pessoa tem que fazer em casa, a gente acaba reforçando. Agora você está sem dor, procure seguir as orientações para que não volte a dor. E se voltar a dor, vamos reavaliar, vamos ver o que está acontecendo, o que pode ser melhorado. Né? E não aquela coisa assim, tratou, não, está 100% curado, tchau, e porque você não está vendo o todo, né? Então a termografia permite a gente olhar isso. Maravilha, maravilha. Perfeito. Minhas dúvidas estão bem sanadas aqui, Bender. Como é que tu tá aí? As minhas também. Acho que foi um vídeo muito proveitoso. Obrigado, Brioski. E vamos tocando a vida até terminar essa crise. E vamos se cuidar, né, gente? Para não ficar, não cuidar aqui, né? Não, e é verdade. Não entra na quarentena aqui, porque se não entra passar na frente do sensor, ele vai apitar.
É verdade. Só tem que se cuidar aí. Com certeza. Já deu até medo de olhar essa imagem vermelha aí, Brioski. Não, mas é para a segurança de todos. O objetivo é a segurança, né? Com certeza. E as pessoas se cuidarem, né? Porque às vezes a gente é jovem, tudo bem, né? Mas a gente está ali contaminado e botando em risco uma pessoa mais de idade, isso é complicado, né? Não, com certeza. E botando esse rastreio aí, pelo menos já faz uma triagem, uma certa margem de segurança maior do que a pessoa ter sintomas, né? Pô. E também as pessoas irem trabalhar, né? As pessoas que têm que trabalhar, elas irem saber que está um ambiente pelo menos mais controlado. Claro que tem que continuar se cuidando com as mãos, superfície, etc. Mas ela sabe que está entrando ali no ambiente mais controlado, que a empresa está se preocupando com ela ali, né? A clínica que está atendendo os pacientes está preocupada e está dando esse suporte a mais, né? E fazendo o que o governo tem pedido, né? Todos os governos têm pedido, que é estender essa curva aí, achatar ela, para que não se acumule muita gente ao mesmo tempo com doença, né? Não, maravilha. Parabéns pela ferramenta aí, porque isso aí realmente vai ajudar muita gente aí. A gente ficou muito impressionado quando a gente viu pela primeira vez, assim, genial. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Então tá beleza, pessoal. Agradeço muito a todos que assistiram. A presença do Dr. Brioski, Dr. Renato Bender. E, Bender, passa pro pessoal aí quais são os teus handles aí nas mídias sociais, onde o pessoal pode te achar quando quiser falar contigo. Certo. Nós temos o site renatobender.med.br, Instagram, @RenatoBender e Facebook, Facebook @RenatoBender e Instagram Renato Bender Castro. Beleza, Brioski. Desculpa, Bender. Não, é isso aí. É isso aí. Brioski, vou passar as dicas aqui para o pessoal. Se tem uma empresa que quer botar esse sistema para funcionar na empresa, aí como que eles entram em contato contigo sobre isso? Não, entra no site thermofy.com, é TH. Tá. Termo e FY, igual do Spotify, thermofy.com. Tá. Ali tem toda a explicação para as pessoas, contato e tudo mais, né? E quanto aos exames de termografia, tem aí na clínica de vocês, né? Parceiros aí junto a infraredmed.com também, infrared, infravermelho, med, de médico, infraredmed.com. Nós vamos botar na descrição. E o Instagram, estou no Instagram também, com Marcos Brioski lá. Maravilha. Então tá, pessoal, muito obrigado pela participação aí, acho que deu para esclarecer bastante. E vocês nos comentários, escrevam aqui nos comentários que dúvida que vocês ficaram sobre esse exame. Se a gente não souber responder, a gente chama o Dr. Brioski novamente para explicar algum detalhe que tenha faltado, né? À vontade, eu agradeço a oportunidade e eu guardo as perguntas de vocês. Eu sei que esse assunto aí tem muita coisa para se discutir, né? Perfeito. Maravilha, Vamos então. tentar responder essas dúvidas numa próxima oportunidade e aí já com as dúvidas de todo o pessoal sobre o assunto. Obrigado, Brioski. Obrigado, Davi. Valeu. Boa noite para todos. Até mais. Obrigado. Boa noite. Tá.